Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Hoje encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 11, dos versículos 20 a 26. Assim está escrito: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre os elementos da oração eficaz. Nós encontramos esse texto quando Jesus deu esta importante lição com base num fato acontecido no dia anterior. O que era que tinha acontecido no dia anterior? Jesus, com os seus discípulos, eles saíram de Betânia e foram seguindo o caminho com Jesus para mais um dia de trabalho na execução do seu ministério, de pregar, ensinar e curar. E as pessoas começavam a aproximarem-se e chegando próximos a Jesus. Na caminhada que eles foram, ao saírem ali de Betânia, Jesus viu ao longe uma figueira, uma árvore que ela tinha a sua estabilidade, a sua estrutura, o seu fundamento, e que o próprio de uma árvore é produzir não somente o seu crescimento com folhas, flores e frutos. Entendemos que tudo isto acontece dentro de um plano estabelecido por Deus. Tudo tem o seu tempo e a sua hora de acontecer. Mas diz-nos aqui, nós encontramos muitas árvores que têm aqueles frutos temporãos. O que é fruto temporão? Fruto temporão é fruto fora da época. Existem árvores que o ciclo dela é anual, ela produz anualmente. Mas existem outras que, além daquela produção dita oficial, têm os frutos temporãos, que vez por outra eles também aparecem. E aqui acontece uma coisa desta natureza. Observe. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, Jesus viu, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas. Bem, Jesus foi à procura de um fruto temporão. Ele viu as folhas e foi nela procurar. Então, fruto temporão, nós entendemos que é aquele que não fica à vista. Precisa ser procurado. Ele está ali oculto, escondido em algum lugar entre as folhagens. Tanto é que o texto bíblico diz que Jesus foi ver se nela acharia alguma coisa. Alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque Jesus diz, não era
tempo de figos. Não sendo o tempo de figos, não tinha produção de figos. E Jesus falando, disse à figueira, tudo ali foi para uma lição, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Jesus foi à procura de um fruto temporão. Não o encontrando, ele disse que nem o temporão e nem o natural, no ciclo da frutificação, haveria aquela figueira de produzir, porque ali Jesus marcou o fim daquela figueira e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e foram embora. Jesus disse isto, foi embora. Figueira continuou lá, normal, natural. Jesus seguiu o seu caminho. Foi ao templo, começou ali a expulsar os que vendiam no templo e falando sobre que a casa de Deus, a casa do Pai, é chamada casa de oração e por aí vai. Quando chegou a tarde, eles saíram da cidade e no dia seguinte eles voltaram àquela cidade e justamente o mesmo caminho que tinham feito no dia anterior, fizeram agora no dia seguinte. E observe aqui no versículo 20 que li que diz, e eles passando pela manhã, quando eles saíram de lá já era tarde, a tarde de um dia, e eles voltaram na manhã do outro dia. E passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Ora, a figueira perdeu a sua vitalidade na raiz. Ela não começou a secar-se da folha para os galhos, para os troncos e, por fim, a raiz. Não. A ordem de Jesus foi direta, foi correta. Foi na fonte, foi na raiz, aonde está a seiva, onde estão os nutrientes para aquela árvore se manter viva. Então diz Pedro, dizendo o seguinte, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Estava ali uma árvore seca, galhos secos, certamente sem folhas. De uma tarde para a manhã do dia seguinte, isto aconteceu. Isto aconteceu. E Pedro, então, lembrando-se do que Jesus tinha dito no dia anterior, ele disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Como que num tom de admiração. Partindo desse pressuposto, então Jesus começa a transmitir a eles um ensino muito necessário para a compreensão e que nós vamos encontrar aqui como sendo os elementos de uma oração eficaz. A oração de Jesus, oração são palavras que são ditas na direção e segundo o propósito de Deus, aliado com o seu poder, e a oração é isto. O que Jesus fez foi ordenar pela sua palavra, uma palavra de comando, que daquela figueira ninguém mais comeria do seu fruto. E ela, então, obedeceu ao comando de Jesus. Então, Jesus falou e aconteceu. E ele, então, passou a ensinar sobre a oração que pode trazer resultados. Nós temos experiências de oração com Deus. Muitas das nossas orações, elas não têm respostas. Mas muitas das nossas orações, elas alcançam de Deus a resposta. Então nós vamos entender por que existem orações que têm a resposta e existem orações que não têm resposta. Então aí vamos encontrar quais são os elementos para uma oração eficaz, ou seja, uma oração que produz resultados, uma oração que funciona, uma oração que não é jogar palavras ao vento, uma oração é que as palavras são ditas, são recebidas por Deus
e a resposta da parte de Deus vem para a nossa vida. Assim como aconteceu neste episódio com Jesus e a figueira. A partir dali, ele abriu um leque que nós podemos entender a maneira de nos posicionarmos para que também nós possamos utilizar da oração, que é o recurso que Deus nos deu para dele desfrutarmos, e através da oração muitas oportunidades nos abrem, porque a oração é um caminho aberto de acesso direto à presença de Deus. Não precisamos mais de intermediários. Os homens da terra criam intermediários. Para se chegar a Deus, você precisa chegar a fulano, fulano a Bertrano, Bertrano a Cicrano, Cicrano a quem mais não sei o quem, e no fim, e por fim, o último chega a Deus. E depois a resposta vem passando de um por um até chegar em você. Com Jesus isso acabou. Jesus disse: vocês podem pedir tudo a meu Pai. Peça a ele em meu nome. E ele vai ouvir vocês. Ele vai responder em meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vô-lo dará. A credibilidade do nome de Jesus e o acesso permanente à presença do Pai é que nos leva a ter esta intrepidez e ousadia de, através da oração, nos posicionarmos diante de Deus e fazer a Ele a oração, a petição, a súplica, a gratidão, a adoração, o reconhecimento, tudo o que tivermos necessidade. Oração é o caminho para se chegar a Deus. Agora, esta oração, para se tornar eficaz, apresentar a Deus e voltar na convicção, na certeza da resposta, isto é o que nós precisamos entender. E dentro desse texto, nós vamos encontrar alguns elementos que vão nos dar a entender. Primeiro, Jesus diz o seguinte aos discípulos: respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Jesus coloca aqui o princípio número 1, que é a fé. O que é fé? Fé, conforme a declaração bíblica, é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Fé é o elemento que nos leva à presença de Deus, porque se não houver fé, é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, não adianta se dirigir a Deus sem a fé. Não vai encontrá-lo. Ele não vai deixar-se achar, porque tudo se move em função da fé. O que Jesus disse aqui? Ele disse: tende fé em Deus. Por quê? Porque muitas pessoas colocam a fé em várias outras circunstâncias. Colocam a fé nas pessoas, colocam a fé no dinheiro, colocam a fé nos objetos, colocam a fé em si mesmo e, portanto, esse caminho da fé que as pessoas criam não leva eles à presença de Deus. E, portanto, esta fé é defeituosa. Ela está limitada às pessoas, ao tempo e aos objetos. Quando Jesus disse: tende fé em Deus, é de onde se origina todas as coisas. A nossa fé deve estar colocada unicamente em Deus e em mais ninguém. Jesus, como Deus, a Escritura nos afirma que ele é o autor e ele é o consumador da fé. Como é que nos vem a fé? A Escritura afirma de sorte que a fé vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um livro recheado de fé. Então, quando nós ouvimos as palavras de Deus, estas palavras geram fé no nosso coração. E a fé
que é nascida à luz de ouvir a palavra de Deus, esta fé está colocada em Deus, que é o objeto central da nossa fé. Nós não podemos colocar fé em nenhuma outra coisa a não ser unicamente em Deus, o soberano, o Senhor, o Redentor, o Libertador, o Provedor. Tudo, Deus é tudo para nós. E Jesus disse: tende fé em Deus. E começa a descer a detalhes. Que detalhes são estes? Então Jesus começa a dizer: porque em verdade vos digo, eu digo a vocês uma coisa, que, como diz, pode escrever o que eu estou dizendo. Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, qualquer. Quando Jesus diz qualquer, nota-se que não há privilegiados para receber de Deus esta graça e este poder para que a sua oração seja ouvida e o outro não receba. Quando Jesus diz qualquer, ele não está especificando este ou aquele, mas qualquer daqueles que disser, que colocar em prática, que colocar em ação. Ele diz qualquer que disser a este monte. Que monte? O monte estava diante deles. Jesus, para exemplificar o poder e a eficácia da oração, ele tomou o exemplo de um monte. Ele disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te, quer dizer, levante-se. E que mais? E lança-te no mar. Ergue-te e lança-te no mar. Qualquer que disser isto. Então, em primeiro lugar, é preciso pronunciar a palavra da fé, a palavra com convicção, com ousadia, com a certeza. Esta ousadia, certeza, convicção e intrepidez nasce em nós no relacionamento que temos com a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte, ela é a nossa autoridade maior. Nós agimos com base no que diz a Escritura, porque a Escritura é o pensamento, o plano e a vontade de Deus. Então, quando nós agimos de acordo com o que diz a Escritura, esta nossa oração, ela já tem meio caminho andado, porque ela está indo na direção correta de Deus, a quem devemos pedir todas as coisas e fazê-lo com fé. Então ele continua dizendo: e não duvidar em seu coração. Isto quer dizer o seguinte: a oração eficaz, ela depende da fé. A fé precisa estar em Deus. A fé estando em Deus, quando nós abrirmos a boca em atitude de fé, nós devemos dizer com toda a certeza, convicção. Não é somente dizer palavras para ver o que acontece. É dizer sabendo o que vai acontecer em relação àquilo que estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Então é o que Jesus disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E depois de dizer a palavra, depois de fazer a oração, depois de apresentar o pedido ou a necessidade a Deus, o que fazer? Ficar conjecturando? Eu orei, eu falei com Deus, mas está demorando, eu não sei, eu não tenho certeza se Deus vai responder a minha oração. Mas uma coisa, eu fiz a minha parte. Agora eu estou esperando a parte de Deus. Então isto revela dúvida, incerteza, falta de fé. Não é proferir a palavra e depois contradizê-la com as atitudes, com os comportamentos, com a racionalização, o entendimento.
porque isso pode invalidar a fé e ela tornar-se nula. Por isso é que Jesus disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. O coração, ele é tendencioso a abrir brechas para duvidar, principalmente das coisas concernentes a Deus. É aí que nós precisamos ter o devido cuidado. Jesus disse: e não duvidar no seu coração. A dúvida não deve encontrar lugar no nosso coração. Agora, o que fazer para a dúvida não encontrar lugar no nosso coração? Uma vez que nós proferimos a palavra, crendo em Deus, fundamentado na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, então nós não devemos agora, depois de apresentado diante de Deus, abrir um espaço para a dúvida e começar a racionalizar como podemos receber a resposta ou não, e fica naquele impasse. Eu espero receber a resposta, mas estou pensando que talvez não receba. Então, essa pessoa está negando a sua própria oração. Quando Jesus diz, e não duvidar no seu coração, significa que nós temos que ter cuidado, porque a dúvida, ela é enviada pelo adversário para nos fazer desacreditar no que Deus prometeu, descrer no que a palavra de Deus afirma. Tudo isto, a dúvida vem como elementos para nos colocar em dúvida. Lembra quando a serpente enganou a Eva? Eva disse a serpente, Deus disse que não é para comer desta árvore, porque no dia em que dela comermos, nós morreremos. E o que Satanás diz? É certo que não morrereis. Eva disse, morreremos. E a serpente disse, não morrereis. Isso fez-lhe uma confusão muito grande. E vocês vão ser igual a Deus. Mudou totalmente o sentido da palavra. A dúvida vem para isto. Por isso que Jesus disse, e não duvidar no seu coração. Tem elementos da palavra de Deus, sua fé está posta em Deus, a palavra da fé está na sua boca. Você vai a Deus com a oração, na plena convicção do seu coração, dita a sua oração, colocada diante de Deus, cuide do seu coração, para que nele não entre nenhuma dúvida, por menor que seja, porque ela encontrando uma brecha para entrar, ela vai se avolumar. E a dúvida, quando começa a surgir, ela vai anulando a fé. É para isto que a fé precisa estar intacta, firme, vigorosa, em ação. Porque quando vem a dúvida, a fé aniquila a dúvida e mantém a convicção. Então foi o que Jesus disse: não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Então, crer é ter a esperança e a expectativa. Pois bem, a fé em Deus, ela vai trazer-nos a convicção. Convicção é a certeza de que aquilo que falamos, que pedimos a Deus, vai acontecer. Vamos receber. Segundo, Jesus disse, não duvidar, não abrir espaço nenhum para dúvida, seja ela de que natureza for, mas crer que se fará aquilo que diz. Esse crer que se fará aquilo que diz, despertará em nós a esperança. E a esperança cria uma coisa chamada expectativa. A expectativa, ela é alimentada pela fé, pela convicção. Esperança, eu espero que vai acontecer aquilo que pedir. E a expectativa
já me antecipa algo, como que se eu estivesse vivendo já na posse daquilo que estou pedindo a Deus. É a expectativa de fé, de resposta, de resultados que eu tenho da parte de Deus. Então, a expectativa me traz alimentos para a convicção de que eu vou receber. Então, a esperança diz, mas crer que se fará aquilo que diz. E a expectativa, tudo o que disser lhe será feito. Então, ela dá-nos esta convicção plena de que nós vamos receber, nós fizemos o caminho certo, fomos à presença de Deus, com fé em Deus, com a convicção, com a certeza, com a intrepidez, e apresentamos o pedido a Deus. E em apresentando agora, nós estamos na esperança e expectativa da resposta, que virá. Disso não temos dúvida. Quando ela virá e a maneira como ela virá, não cabe a nós. Porque quem ouve a oração é Deus. Quem responde à oração é Deus. Agora, de que maneira Deus responde? Deus responde à maneira dele e no tempo dele. Portanto, a minha parte é apresentá-la a Deus com fé e continuar crendo, esperando com a expectativa. Porque vai chegar o momento da resposta. Existem orações que fazemos a Deus e a resposta é imediata. Existem orações que fazemos e a resposta é a médio prazo. Existem orações que fazemos e a resposta é a longo prazo. Estas respostas imediatas, a médio e a longo prazo, são respostas de orações de onde recebemos de Deus o sim. A oração foi ouvida, Deus atendeu o nosso pedido e a resposta vai chegar, ou imediata, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Se a resposta de Deus àquilo que pedirmos for não, significa que ela não está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Então, a que é imediata, a médio e longo prazo, é o sim e o espere. Sim, a oração foi ouvida. A resposta chegará. Quando? Hoje? Daqui um mês? Daqui um ano? Ou um pouco mais? Não importa. A oração foi ouvida, resposta garantida. A resposta vai chegar. A resposta, a oração não foi ouvida. Existe nela alguma coisa que a impede de ser ouvida. Pode ser duas coisas. Primeiro, ela não está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Nós olhamos alguma coisa, vemos em alguém e desejamos para nós, e Deus tem o seu propósito para a vida de cada um de nós individualmente. Então nós não podemos copiar o outro. Nós temos que ser naturais, originais na presença de Deus. Nós não somos feitos cópias. Nós somos únicos na presença de Deus. Então temos que entender o agir de Deus na nossa vida. Mas há uma outra coisa que pode impedir a oração. Às vezes a oração pode até ser feita com fé, pode ter ser feita com esperança, com expectativa, mas pode existir em nós algum impedimento. E se houver em nós algum impedimento, a nossa oração, embora estando sendo correta, ela não terá resposta, porque há em nós alguma coisa que está se interpondo, como um impedimento, o embaraço. O salmista deixou registrado o seguinte: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. As minhas palavras podem ser bonitas, pode ser de acordo com a Escritura, mas se no meu coração estiver a marca da iniquidade, o Senhor não vai me responder. Não tem como. Mas Jesus aqui ensinou um outro ponto que muitas das vezes as pessoas se esquecem. Eles chegam até mesmo
o versículo 24, quando Jesus conclui dizendo o seguinte: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A certeza da resposta, da convicção, ela já está no momento da oração. É o que Jesus diz: olha, tudo o que pedirdes orando. Então nós temos que orar, fazer o nosso pedido através da oração a Deus o Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E a nossa oração deve estar fundamentada no que diz a Escritura. Feito isto, diz: crede que o recebereis. Ore na certeza de que a sua oração será ouvida e Deus enviará a resposta. E diz: e tê-lo-eis. E você terá na sua mão, na sua vida, a resposta daquilo que apresentou em oração a Deus. Agora vem o outro ponto. Marcos fez questão de deixar registrado Jesus dizendo: e quando estiverdes orando, veja, no momento da oração, é que o nosso coração, a sensibilidade, a mente, ela está sensível. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Se há um desencontro, se há uma rivalidade contra alguém, se há qualquer prática desagradável contra alguém, o que Jesus disse: quando estiverdes orando, perdoai. Perdoa. Não alimenta aquele tipo de coisa no coração. E Jesus diz: para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, a oração pode estar dentro do previsto na Escritura, mas se tiver esta barreira no coração, esta oração não terá de Deus uma resposta. Então veja o que ele disse: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Bom, você está orando, lembrou-se que tem algo contra alguém, perdoou, não se toca mais no assunto. Também o vosso Pai do céu vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Ora, como é que eu vou chegar a Deus se eu não tenho o perdão dele em uma ofensa que está arraigada no meu coração contra quem quer que seja? Então diz o seguinte: esta oração não tem resposta. Vai chegar diante de Deus, mas o coração está com amargura, com rancor, com ódio, com violência, com maldade, com tantas coisas ruins, que na linguagem do salmista é iniquidade. Se isso estiver no coração, dominando a nossa vida, e nós não abrimos mão disto, a nossa oração se torna ineficaz diante de Deus. Não tem como receber uma resposta. O apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, ele falou sobre este assunto, sobre a sensibilidade no momento da oração. Olha o que ele diz aqui. No capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, o versículo 7. Diz assim: igualmente, vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando Jesus disse sobre o perdão, é porque essas coisas existem e acontecem. E às vezes as pessoas, ao invés de atentarem para o que diz a Escritura, eles começam a se queixar e a murmurar e a reclamar de que Deus não lhe ouve e não lhe responde.
mas não faz o exame introspectivo para ver o que está lá dentro do coração, que está sendo o motivo do impedimento das suas orações. Toda oração feita a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, baseada no que diz a Escritura, ela tem a resposta garantida por Deus, desde que o nosso coração esteja limpo diante do Senhor, que não haja nenhum deste mal que se tornará o impedimento e fechará para nós a porta da resposta de Deus. Então, dito isto, já dá para entendermos por que algumas orações têm a resposta e outras orações não têm a resposta. Exatamente por este motivo. Então, repassando o que meditamos nesta oportunidade, a nossa fé, ela tem que estar em Deus, não nas pessoas e nem nos objetos, mas em Deus. E quando nós dissermos e formos nos apresentar a Deus em oração, devemos ir certo em fé, convicção e firmeza. E Jesus disse que tudo o que nós dissermos será feito, se não duvidar no coração. Não permitir que a dúvida entre em nosso coração, mas combater a dúvida com fé, mas crer que se fará aquilo que diz. E o resultado é: assim será feito. O caminho da oração eficaz é este. Então Jesus disse: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você já vai apresentar a oração na certeza da resposta que virá. Como disse, a resposta é Deus quem dá, porque é Ele que vai ouvir a oração e responder. Agora Ele responde à maneira dele e no tempo dele. Isso nós temos que esperar. Respostas imediatas, respostas a médio prazo, respostas a longo prazo. Mas a ressalva que Jesus fez aqui é que, se houver, no momento da oração, em nosso coração, alguma coisa que está impedindo este acesso pleno, alguma coisa que há contra alguém, Jesus disse que é para perdoar. Quando nós abrimos a porta do perdão, Deus também abre para nós a porta do perdão e perdoa as nossas ofensas. E perdoando a quem me ofendeu, Deus perdoa as minhas ofensas contra quem quer que seja e contra ele, e ao perdoar o caminho está aberto, o acesso está livre. E a oração que faço, vou receber de Deus a resposta de acordo com o texto meditado nesta oportunidade. Se porventura eu negar o perdão, eu não posso ter nenhuma certeza, nenhuma convicção de que Deus me perdoa, porque está na Bíblia: se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Então, Deus não tem duas medidas e dois pesos. Deus é justo. E o que ele afirma na sua palavra, nós temos que entrar pelo caminho da Escritura para sermos bem-sucedidos e termos, então, a nossa oração respondida. Então, estão aí os elementos da oração eficaz. Não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão disto. Fé em Deus, convicção, não duvidar, ter esperança, expectativa e abrir a porta do perdão. Este é o caminho para falarmos a Deus e termos dele a resposta para nos conduzir no seu propósito e vontade. Que isto sirva
de um direcionamento na nossa vida para a tomada de uma posição, para que não tenhamos tantas orações jogadas ao vento, sem resposta, quando temos a necessidade, mas a falha sempre parte de nós e não de Deus. Corrigindo isto, as nossas orações serão mais eficazes e terão resultados mais permanentes para a nossa vida. Que o Senhor Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.